Olá, paz e bem para você. Hoje, quinta-feira, dia 14 de agosto. Mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente, o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento. Inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra e mereçamos ser atendidos na presença de vossa divina majestade. Amém. Estamos na Semana Nacional da Família e hoje celebramos a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. Ele foi um sacerdote, mártir, mensageiro da paz no Holocausto. Morreu no lugar de um pai de família. E o Evangelho de hoje, mais uma vez, nos convida a refletir sobre o perdão e a caridade. Quantas vezes devemos perdoar se nosso irmão pecar contra nós? Até 7 vezes? Pergunta Pedro para Jesus. Porém, Jesus diz que o perdão não tem limites. Nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje. Mateus, capítulo 18, versículos 21 até capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida e tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que diz o texto? O mestre não fica discursando sobre o perdão. O evangelho de hoje é o último trecho do discurso sobre a igreja. O tema é o perdão que deve ser oferecido sempre. A pergunta de Pedro, porta-voz do grupo dos discípulos, sobre quantas vezes se deveria perdoar o irmão reincidente do pecado. No seu pecado, Jesus responde com a parábola do devedor implacável, sem compaixão. Pedro certamente pensava ser generoso ao indicar a cifra 7 como número de vezes para perdoar alguém. Mas, corrigindo Pedro, Jesus diz 70 vezes 7. Isso significa que não se pode pôr limite à disposição de perdoar. As cifras 7 e 70 vezes 7 evocam o Gênesis capítulo 4, versículo 24. A cadeia de vingança e violência, Jesus põe a fraternidade disposta a perdoar sem limite. A razão do porquê não se deve colocar limite ao perdão é dada na parábola do devedor sem compaixão.
O sentido de toda a parábola se encontra na boca do próprio monarca. O devedor de uma soma incalculável devia perdoar seu semelhante, que lhe devia uma quantia irrisória, porque ele mesmo tinha sido beneficiado pela generosidade do rei. De certo modo, o servo sem compaixão fere seu senhor, pois a sua atitude impiedosa em relação ao seu semelhante demonstra sua total incompreensão, ingratidão em relação à graça que ele mesmo recebeu. A lição é clara. É necessário perdoar de coração o irmão, como Deus perdoa generosamente a cada um de nós. Perdoar não é coisa fácil. Não. Agora, não perdoar é uma forma de punição e até mesmo de vingança a quem errou, quem traiu, decepcionou. Há muita gente que por isso carrega mágoa, ressentimento, ódio no coração. Se fecha. Jesus respondeu a uma pergunta de Pedro sobre o perdão. Contou uma história com muitas verdades. A primeira é que todos nós erramos e precisamos de perdão. Os dois servos tinham uma dívida. Um devia muito, mas muito mesmo, e não teria nunca com o que pagar. O outro devia pouco e também não tinha com o que pagar. A segunda verdade é que, apesar de nossos muitos e graves pecados, Deus nos perdoa sempre. E é essa experiência de perdão que nos leva a perdoar nossos semelhantes. E a terceira verdade é que, se não perdoarmos, se não perdoamos, não seremos perdoados. Isso é muito grave. O que o texto diz a você hoje? Vamos trazer o texto para a nossa vida? De que forma a palavra de Deus está em sintonia com a realidade que você está vivendo hoje? Para você é fácil perdoar? É fácil dar o perdão quando alguém lhe pede? É fácil pedir o perdão quando você ofende alguém? Quais sentimentos a palavra de Deus despertou em você? Permaneça por alguns instantes em silêncio para compreender melhor esta palavra. Imagino que Pedro, pelo temperamento fortíssimo, deveria ter um bom número de desafetos. Dele parte a questão da legalidade do perdão. Mas existem coisas que superam a matemática, superam a lógica da racionalidade. O perdão é uma dessas atitudes. Jesus é enfático e diz que o perdão para o cristão é um modo de ser e não uma conta de números. Se o amor é a identidade do cristão, por ele todos saberão que se é discípulo do Senhor, então o perdão faz parte desse pacote. A lógica de Deus está certíssima. Quem ama, perdoa incondicionalmente. Então, se nossa vida está enraizada em Deus, há situações que não pesam muito nela. Mas o contrário é um tormento enorme. O cristão, em toda a sua vida, deve reproduzir a bondade de Deus. Quando alguém nega o perdão ao seu semelhante, na realidade está negando o rosto de Deus diante da comunidade. Na igreja é preciso que cada fiel seja sempre imagem e semelhança de Deus em tudo o que faz. Deus nos convida ao perdão e à reconciliação para que possamos viver a unidade em torno do mesmo Pai. São dois movimentos exigentes, pois precisamos sair de nós mesmos em direção ao outro, a quem ofendemos ou nos ofendeu. Porém, ele é necessário para mantermos relacionamentos saudáveis e curarmos nossas feridas. Mais ainda, o perdão só existe no amor. Portanto, só sabe perdoar quem muito ama. A reconciliação e o perdão são dons que o Senhor nos concede, de modo que nos tornamos capazes de perdoar aos outros e a nós mesmos. Como você avalia sua caminhada neste movimento das relações com Deus, com você mesmo e com os irmãos? O que o texto leva a dizer a Deus? Este é o momento de fazer sua oração. Por isso, abra o seu coração e expresse ao Senhor o que a palavra despertou em você. Estamos na Semana Nacional da Família, por isso refletimos sobre a missão da união familiar. Recordamos os desafios, alegrias e a presença de Deus em cada lar. Hoje, peça ao Senhor a graça de perdoar as pessoas que ofenderam e de dar o perdão sem medidas. Apresente ao Senhor os sentimentos que surgiram em seu coração e tudo que a palavra o convida a viver neste dia. Ó Jesus, Divino Mestre, nós os adoramos, Filho de Deus, vindo ao mundo para dar às pessoas a vida. Nós os louvamos, agradecemos
e vos bendizemos, Jesus, porque nos alimentais na Eucaristia. Pelo vosso Espírito, nos dais cada vez mais o vosso amor. Fazei crescer em nós esse amor, para que um dia ressuscitados partilhemos convosco a alegria do reino dos céus. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual é o novo olhar que nasceu em você a partir da palavra? A proposta desse dia é ir ao encontro de alguém com o qual temos dificuldade de perdoar ou rezar também a oração do Pai Nosso, para que obtenhamos a força de perdoar. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Por intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.